Bitcoin pode ter iniciado um processo de distribuição no gráfico diário e hoje passar toda a minha visão do ativo. Então, bora comigo, vamos lá para a tela que eu vou passar para você toda essa visão macro aí do Bitcoin. Então, caindo aqui para minha tela, pessoal, a gente percebe que o ativo, vou até limpar tudo isso aqui, que o ativo ele já desenvolveu 5 ondas de alta, tá? Então, a gente tem a nossa onda 1, onda 2, onda 3, onda 4 e onda 5. Nós, pessoal, que trabalhamos aí fazendo o rastreio da mão forte, né, seguindo o rastro do institucional, a gente tem com uma premissa básica, é uma teoria básica, mas ainda ela é pouco difundida no mercado, que ela basicamente diz para nós, baseado na teoria de Dow, e depois veio um grande titã na análise técnica e desenvolveu a teoria de Elliott, que é essa aqui que eu vou pontuar para vocês, que o mercado ele se desenvolve em 5 ondas, tá? Então a gente tem sempre um movimento de 5 ondas e ao final da quinta onda a gente vai ter um processo de distribuição que vai ser uma causa. Aí o mercado vai desenvolver o movimento de efeito, que vai ser a tendência de baixa. Aí novamente vem um processo de acumulação que vai ser a causa. Aí o mercado sai dessa acumulação e desenvolve o movimento aí de efeito, né, pegando a tendência. Então, eu vou, antes de eu mostrar essa análise do Bitcoin, eu quero pontuar com vocês essa movimentação passada. Então, aqui a gente tem uma movimentação de 1, 2, 3, 4 e 5. Também, se forem ondas corretivas, né, a gente vai pontuar isso aí como um A, B, C, D e E. Mas é para vocês entenderem como o mercado ele se desenvolve em modelos de quinta onda, né? A gente tem aqui esse outro movimento, né, do mercado ter feito uma onda 1, uma onda 2, uma onda 3, uma onda 4 e finalizou com uma onda 5 truncada dentro desse movimento. Então, se vocês pegarem o gráfico, vocês sempre vão observar movimentos de 5 ondas. Aqui é mais um exemplo. Então, o mercado faz uma onda 1, uma 2, uma 3, uma 4 e uma 5, entra no processo de distribuição e aí a gente tem agora esse giro de flow, né? E aí a gente assume outra tendência. Então, voltando aqui para o nosso gráfico diário, a gente já percebe que o Bitcoin desenvolveu 5 movimentos de impulsivos de alta, né? Onde todos esses movimentos também são acompanhados por subfractalidades, formando aí também a nossa onda 1, onda 2, onda 3, onda 4 e fechando o nosso ciclo de onda 5. Dentro dessa nossa onda 3 aqui, a gente também pode pontuar, né, o movimento de onda 1, 2, 3, 4 e 5 da primeira fractalidade. O mercado fecha uma onda 1, 2, 3, 4 e finaliza com uma 5 truncada. E aí dentro dessa movimentação, a gente pode ter várias contagens de Elliott, que eu poderia baixar o time frame aí para a gente ter mais precisão. Mas o que nos interessa é a nossa contagem no nosso gráfico diário. Então, no gráfico diário, a gente já percebe que a gente já tem o movimento de onda 1, onda 2, onda 3, onda 4 e onda 5. A gente sempre vai casar mais algumas informações, né? Então, a gente tem aí uma informação que são as projeções, né, de FIBO baseado na tendência, e uma dessas premissas do mercado baseado em projeções é que a nossa quinta onda tende a finalizar em 200%. Então a gente tem o alvo aqui de 200%, vou até deixar isso aqui um pouquinho mais claro para vocês conseguirem observar. Vamos só pegar aqui. Então a gente já tem o alvo de 200% milimetricamente cravado dentro desse preço. É sinal que o mercado ele vai bater aqui, ele vai reverter? Não. Assim como toda causa gera um efeito, todo efeito vai gerar uma causa para um novo efeito. Então, a partir, por exemplo, desse movimento aqui, ó, de 1, 2, 3, 4 e 5, que era o efeito do mercado, a gente constrói a causa, que é o processo onde a mão forte, o smart money, faz a sua acumulação, compra tudo. Vocês podem ver pela coloração do volume, né? Onde a gente teve uma compra muito forte institucional. A partir dessa compra a gente gera um novo efeito. E o que a gente está percebendo agora aqui no preço, tá? A gente já finaliza a quinta onda, trabalha já em finalização de quinta onda e possivelmente estamos iniciando agora um processo de distribuição que possivelmente ele deva se estender aí por um bom prazo, né? Eu quero destacar para vocês também que todo o movimento, como que a gente chega nessa conclusão, né, que o mercado ele finalizou um movimento de correção dentro do pivô 1, dentro do pivô 3, dentro do pivô 5, a partir sempre de uma linha de tendência rompida, né? Então a gente rompe uma linha de menor esforço, tá?
rompe e entra no processo de correção. Então, a partir do momento que rompe a linha do pivô 1, a gente corrigiu uma onda 2, a partir do momento que rompe uma linha 3, a gente corrigiu a onda 4, e a partir do momento que o mercado ele rompe uma linha de um pivô de uma onda 5, a gente pode trabalhar em algumas hipóteses. A primeira hipótese, vamos limpar isso aqui, é o mercado entrar em um processo de distribuição onde pode se perdurar aí por alguns meses, né, que as acumulações e distribuições elas tendem a ser um processo demorado, como a gente também poderia, a partir desse movimento, apenas fazer um teste de onda B, tá? Então, deixa eu pontuar aqui de novo. Então, a gente faria uma onda A, uma onda B e uma onda C, fazendo uma correção maior, né? Mas não é isso aí que eu tô visualizando no momento. Por quê? Porque para a gente corrigir uma tendência do movimento do gráfico diário, a gente precisa ter, assim como a gente teve nesse movimento de 1, 2, 3, 4, 5, a gente precisa ter um rompimento dessa LTA, né? A mesma coisa aqui, a partir do movimento de 1, 2, 3, 4 e 5, a gente precisa ter o rompimento. Então, no gráfico diário, puxando isso aqui e projetando lá no topo, a gente segue em uma tendência de alta clara, né, baseada pelo primeiro ponto de apoio e o segundo ponto de apoio, né, que fecha o nosso ciclo aqui de onda 2. Então, a gente tem um processo, tá, que o Smart Money provavelmente ele vai aproveitar agora essa nova impressão do M2, vai aproveitar também essa dominância ainda, porque o Bitcoin ele ainda vai ter upside trabalhando dentro desse processo de distribuição, para as altcoins num futuro próximo bombarem, né? A gente tem um ciclo de alt season, né? Coisa que a gente não tá vendo no momento, tendo em vista que a gente tem a dominância do ativo ainda subindo muito forte. Então, enquanto a dominância do ativo tá subindo, a gente tem interesse ainda por prêmio do Bitcoin. E a gente só vai ver uma explosão de algumas altcoins, né? Que eu tô passando, por exemplo, lá dentro do HSM e eu vou pontuando com vocês à medida que a gente vai alimentando esse canal. Que elas sim, elas vão fazer um bom movimento, né? Porque estão trabalhando em possíveis springs, né? Então, se isso aqui demorar ainda até final de ano, por exemplo, uma distribuição, que poderia lá para dezembro, poderia para novembro. E aí, quanto mais a gente se aproxima, né, ali de setembro, por exemplo, mais a gente deve se estender essa distribuição aproximada aí ao final de ano, né? Porque tem o fechamento das empresas, todo mundo quer sair com aquela grana, então a gente já tá na metade do ano e o Bitcoin aparentemente está ensaiando o primeiro movimento aqui de uma fase A. Então isso aqui o Bitcoin ele poderia ficar lateralizando e distribuindo agora por meses até próximo ao final de ano e talvez início de 2026 a gente tenha uma grande correção aí no Bitcoin, também em mercado americano e em outros mercados, né? Mas eu vou passar para vocês, o meu intuito aqui é passar o quê? Quais as possibilidades que a gente tem agora no preço? A gente já sabe que o mercado veio trabalhando em onda 1, 2, 3, 4 e 5. A gente precisa saber daqui em diante quais são as possibilidades para essas movimentações. É isso que eu quero que vocês acompanhem comigo aqui na tela. Se vocês tiverem dúvida, pessoal, deixem aí nos comentários. Peçam visões de altcoins para médio e longo prazo. Eu trago aqui durante a semana e a gente vai então dar início a esse processo de distribuição. Então, dentro dessa movimentação, pessoal, dentro de um processo aqui que a gente chama, né, de 1, 2, 3, 4 e 5, a gente também pela metodologia do Wyckoff pode pontuar algumas movimentações. E nessa movimentação no gráfico diário, a gente pode concluir que a gente finalizou aqui, tá, esse processo que veio lá de março, um preliminar supply, ou seja, um primeiro nível de oferta para o ativo. Após esse primeiro período de oferta, né, a gente entra em uma explosão de preço, onde traz uma euforia, não a euforia máxima de mercado, porque ela tá longe, né, a gente chegou ali acho que 84, 85, a euforia máxima de mercado cripto geralmente aí é 94, por aí, né, e a gente construiu aqui o nosso clímax de compra, tá, então esse clímax de compra, ele é sempre acompanhado por um grande desbalanço de preço, onde eleva o mercado em um nível de oferta e um nível de otimismo onde o Smart Money ele começa a desovar com mais força a sua movimentação, as suas posições no caso, né? Então a gente tem todo esse movimento de alta. A partir disso aqui a gente estaria trabalhando ainda em fase A de mercado, tá?
E na movimentação institucional, a gente também, após o movimento de buy clímax, a gente sempre precisa de testes secundários. Então a gente constrói aqui um secundário teste validando o quê? Que esse movimento realmente, isso aqui foi um buy clímax do mercado. Realmente o mercado ele não tem intenção em continuar subindo. A partir desse movimento DST, a gente entra para uma fase de aérea ou uma reação automática, né? E a gente desenvolve esse movimento também com muita intencionalidade, que é o que vocês estão visualizando no preço do ativo aqui. Eu até quero tirar o volume aqui para a gente não ficar com o candle colorido. A gente desenvolve esse movimento de aéreo, uma barra muito intencional com muito desbalanço do preço. Estrutura aqui nesse fundo e também desenvolve o aéreo, e a partir desse aéreo a gente faz o que? Desenvolve um novo teste secundário. Então a gente pode concluir, cara, que a partir de mais um teste, mais um ST, permanecendo aonde? Abaixo dessa LTA, que foi rompida de menor esforço, a gente está concluindo mais um teste. Dentro dessa movimentação, pela análise Smart Money, a gente pode fazer o quê? Eu acredito que o mercado ele possa fazer. A gente teria esse bloco lá na região dos 105 mil dólares e a gente também teria esse bloco aqui na região dos 96 mil dólares, onde o mercado já está testando. Um movimento que o mercado ele forma um ST, geralmente ele é um movimento que ele vem sempre em A, B e C até essa região. Eu já mostrei para vocês em vídeos passados aí, tá? Inclusive no último vídeo passado, uma estrutura mais de curto prazo, aonde essa zona é uma zona de faixa de Gaza, tá? É uma zona que vai botar a princípio um pânico no mercado, caso o mercado ele rejeite essa zona. E também ele vai trazer muitas oportunidades para uma nova compra de Bitcoin abaixo dos 74, como eu disse para vocês. Assim, eu vou deixar o link do vídeo passado. E aí vocês vão entender toda essa região que o mercado tocou, mas ele não consumiu ordens. Então, tudo me indica que o mercado ele deva fazer uma correção em breve. Ou ele vai iniciar essa correção nos 96, 97, buscando níveis abaixo, ou o mercado deve fazer um teste no máximo ali na altura do secundário teste lá do buy clímax. E aí a gente deva iniciar o movimento de correção, onde também por Elliott a gente vai poder pontuar, por exemplo, isso aqui como uma onda X de ligação ou uma onda A, B e C, como eu disse para vocês. Ela tem possibilidade no curto prazo de iniciar a correção nos 94 e iniciar a correção nos 103, 105 mil dólares. Pode ter um rompimento da máxima. Pode acontecer também, aí a gente vai pontuar isso aqui já não como um ST, mas aí como um UT, né? Uma captura em fase B de mercado. Mas o importante é você saber isso, tá? Que esse movimento que o mercado está fazendo aqui é um movimento totalmente smart money, tá? Se a gente descer o time frame aqui para baixo, ó, a gente tem uma característica do movimento aqui tipicamente em A, B e C. Apenas o movimento que o mercado ele faz um A, B e C, finaliza esse movimento, como eu disse para vocês, a gente poderia travar nos 96, por quê? Porque a gente tem uma grande região de delta vendedor. Mas ao mesmo tempo, a gente acima dessa região, a gente tem uma zona de liquidez, ó. Então o mercado ele poderia dar uma manipulada. Quando a gente desce aqui, ó, o nosso time frame para o gráfico de 1 hora, por exemplo, a gente já pode ver um princípio de estrutura de distribuição. Então a gente tem formado aqui o nosso buy clímax, nosso UT e possivelmente nessa região de 95, a gente poderia ver uma captura dessa região 95, 96 para aí sim o mercado, ó, isso aqui pode desenvolver também num canalzinho de alta, ó, o mercado captura essa máxima no curto prazo. Isso é o que eu vou estar observando nessa primeira região de oferta, né? Aguardar o mercado subir nessa região. Se o mercado ele capturar e ele girar esse flow aqui, ó, quebrando o fundo e vindo acompanhado com volume, cara, essa posição aqui eu vou estar visando, né, para um possível short, levando o mercado a pelo menos uma correção, ó, de 50% desse movimento.
Eu não tô dizendo que o mercado vá parar nos 50%, pode ser que busque mais abaixo, mas pelo menos nos 50% eu acredito que dê para pegar uma operação aí com stop extremamente curto e um alvo muito bom, tá? Então, por exemplo, aqui eu tô no alvo de 3 para 1, mas a gente vai provavelmente vai pegar esse trade em gráfico 30 segundos, então estamos falando aí do mercado trabalhar com stop aí de 10 para 1, 15 para 1 dentro dessa posição. Então eu diria para vocês, de modo geral, ter muito cuidado tanto no curto prazo agora, mas também no longo prazo. Só que o longo prazo, quando a gente trabalha numa estrutura de acumulação, ou seja, ela distribuição, a gente sempre vai procurar por zonas próximas às máximas para vender e próximas às mínimas para comprar. Juntando também a nossa região de trade location, que é o que? Procurar por zonas de oferta e demanda, tá? Baseado em liquidez. Aqui no Bitcoin, por exemplo, a gente tem uma liquidez que a gente não capturou, ó, lá nos 82 e também abaixo dos 74. Então são zonas, ó, a gente pode sempre traçar linhas aqui, que são linhas de suporte que tendem a ser capturadas. Então uma região de demanda forte seria nesse bloco, por exemplo, lá nos 80 mil, um excelente ponto para o mercado, literalmente ele captura a linha, corrige, atinge essa região e busca um novo teste lá na máxima, tá? Para aí sim ele ficar trabalhando em fase B um bom tempo distribuindo, ou também o mercado ele poderia fazer o que? Dar uma agulhadinha um pouquinho mais abaixo para buscar o mesmo movimento. Então, o que a gente pode esperar das altcoins tendo esse cenário, né? A gente poderia aguardar o Bitcoin fazer trabalhar nessas hipóteses de correções e aí sim comprar as altcoins. Porque, cara, muita altcoin aí tá trabalhando aí em mínimas, possibilidade de spring no caso. Seria mais ou menos como a gente olhar as altcoins aqui ainda, né? E aí as altcoins tentar entregar aí um bom upside de 200, 300% numa possível alt season, que ela sempre vai acontecer aonde? No final do movimento do Bitcoin. Tá? Enquanto o Bitcoin estiver distribuindo é onde as altcoins estarão fazendo aí o nosso processo de alt season, né? Porque o Bitcoin praticamente ele não tem mais premium, então a galera realiza, o institucional realiza, né, o lucro do Bitcoin e migra esse capital aí para as altcoins. Então, na minha visão, isso aqui tá bem nítido, tá? Vocês podem perceber o quê? Que lá na quinta onda, pessoal, quando a gente rompe a linha de menor esforço, a gente tem a formação no nosso AR e em seguida a gente tem o nosso teste secundário. Vou pegar um PDF aqui que eu tenho lá do grupo de alunos. Então a gente estaria basicamente, ó, tem vários modelos de estrutura, né? Mas vamos pegar essa estrutura que já está aqui na tela e vamos desenhar. Que a partir do momento que o mercado ele rompe a linha, ó, a de menor esforço, que a gente costuma falar, rompeu a linha de menor esforço, a gente entra por esse processo aqui de perda de fundo anterior com movimento forte, formando o que? O nosso AR. O teste secundário geralmente ele vai ser abaixo da linha de menor esforço. Eu vou pegar um exemplo prático para vocês disso aqui, que foi o que aconteceu quando a gente cantou o fundo de mercado, inclusive tem vídeo aí no canal, que foi quando o mercado ele perdeu, ó, lá na terceira onda, o mercado ele perde a linha de menor esforço, ó, então perde a linha de menor esforço, faz o nosso AR e faz o nosso teste, ó, faz o teste em cima do AR. Se a gente virar isso aqui, é a mesma coisa que o mercado está fazendo agora. Perde a linha de menor esforço, faz o choque, faz um teste, faz a última captura, no caso aqui foi a quebra da FTX, a gente provavelmente vai ver uma manipulação por metagame, né? Talvez aprovação de ETF, algum país aí para fazer a galera sair comprando a máxima e depois ter esse grande retorno violento que provavelmente o Bitcoin ele vai retrair pelo menos, né, 50% de todo esse movimento. Vamos supor que o mercado vai até 123 mil dólares. Vamos dar uma hipótese, 130, tá? A gente estaria falando aí de 45 mil dólares para Bitcoin. Também estaríamos falando em 0,61 lá de FIBO, que seria 35 mil dólares. E você pode achar loucura o que eu tô falando, mas quando o Bitcoin ele estava lá nos 16 que ninguém queria comprar, a gente passou milimetricamente o que o mercado iria fazer. A gente já sabia que o mercado iria quebrar o fundo da FTX, inclusive antes da FTX quebrar. E a gente cantou todo esse movimento de alta, né, que o mercado iria buscar. E agora, na minha visão, a gente já trabalha em fim de ciclo, tá? Só que a gente não tem a euforia necessária ainda para o institucional distribuir tudo. Então isso aqui deve se perdurar
pelo menos setembro, se seguir nessa análise, tá? Desse padrão de distribuição, para daí lá no final, a gente tem um movimento de UT, um movimento de UTAD, um topo do mercado e a perda da linha do gráfico diário, ó. A gente perde essa linha lá no gráfico diário e aí a gente vai ter um padrão de distribuição todo completo. Vamos apagar isso aqui para ficar mais limpo. Aonde o mercado, ele basicamente, ó, o range vocês têm que ter um norte o que, galera? Que o range institucional, ele é o que? Ele tá indo da região dos 74 à região dos 110 mil dólares. É um range consideravelmente grande e é aí que provavelmente o institucional vai segurar o preço, né? Por esses meses para distribuir. Então a gente tem aqui a formação do nosso buy climax, teste secundário. Vamos ter a formação aqui de UT e lá na frente um possível UTAD, que seria a última captura, né? UTAD. Lembrando que como essa região ela não foi mitigada, a gente tem esse bloco aqui, num futuro bem próximo a gente poderia ter um movimento aí de SOW, que seria um movimento de fraqueza dentro dessa estrutura aqui. Então é acompanhando o movimento, né? O mercado faça isso aqui, ó, faça esse SOW e inicie esse processo aqui, ó, buscando a alta do ativo aí para a gente finalizar esse ciclo do Bitcoin. Isso aqui também, dependendo aonde vai esse UTAD, poderia ser um processo de triângulo, né, de cunha aí de finalização de ciclo. Então eu queria passar hoje para vocês essa análise aí mais detalhada e mais aprofundada. Durante as semanas também saem novos vídeos aí de movimentações curtas de Bitcoin. Para você que quer ter esse conhecimento pessoal de Smart Money, eu recomendo para vocês aí acessar o link aí, tem o curso, tá? Que tá com valor promocional. E também tem a sala do Hackeando Smart Money, onde é a nossa sala premium, onde você recebe sinais de compra, spot e futuros, ou venda, né? Você também tem todo um educacional dentro ali, acompanhando as lives com nossos analistas, inclusive com eu também lá dentro, lá, atualizando vocês de todas as movimentações. Inclusive no domingo a gente tem aí a nossa live de Hackeando a Semana, né? Que é uma projeção que a gente faz para a próxima semana e pega o compilado do que a gente teve na semana anterior, né? Então é isso aí, fica o convite para vocês. Mais uma vez agradeço a todos a participação. Curta, se inscreva no canal. E é isso aí, time. Valeu, valeu.